Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, queridos irmãos. Tenham todos uma ótima noite. E hoje nós teremos um formato diferente em nossa doutrinária. Teremos uma entrevista. E a nossa primeira entrevistada é a Gislaine Protásio. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Rose, obrigada. É um prazer estar aqui, ter aceito o seu convite, servindo a Casa de Orações Francisco de Assis, onde eu já fiz um trabalho para ir. Então, é sempre um prazer estarmos a serviço da divulgação do Evangelho, falando e servindo na obra do Cristo, né? Na obra do Senhor. Com certeza, né? Para começar, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como foi que você chegou à doutrina espírita? Como foi convidada? Olha, eu andei por vários caminhos. A Mariana, para terem uma ideia, Mariana, minha filha, tem mais tempo na doutrina espírita que eu. Eu trabalhei e estudei a Rosa Cruz, estas doutrinas orientais, como Seixonoye e outras. Também um pouco do budismo. E, evidentemente, no início eu fui católica, né? Era da Igreja Católica. Já depois de muito tempo, é que eu comecei a frequentar a Cidade da Luz. Aí eu me interessei tanto que as pessoas me deram de presente livros em duplicatas, por exemplo, biografia de Allan Kardec, biografia do Divaldo Franco, vinham em duplicata pelo meu interesse. Então, eu trabalhei numa casa espírita, né, e logo eu fui convidada para vários trabalhos. Não era uma casa muito grande, e era uma casa com uma tendência assim às origens afro-brasileiras. Então, eu comecei a sair a convite de outros lugares, comecei a fazer trabalhos em outras casas. Mas lá a coordenadora, a diretora do centro, entendeu que eu deveria ficar só lá. Eu fiquei muito tempo afastada, só estudando a doutrina. Eu estudei com várias pessoas, Glória Pita, com várias pessoas, Joel Almeida, mas depois eu fui para a FEB. Eu fui à FEB para comprar uns livros e terminei me encantando pelo trabalho de lá, então eu fiquei na FEB, onde eu estou até hoje. Que maravilha, que trajetória muito linda. Obrigada. É muito interessante a relação de mãe e filha, porque minha mãe também é espírita, né? Ela sempre me convidou. Aí chega uma hora que a coisa acontece, simplesmente, né? Mas muito linda essa relação. Agora aqui foi o inverso. A Mariana começou antes. É. Acontece também, né? Por que não? Para quem não sabe, né? Quem não conhece, a Gislaine tem um canal no YouTube. Tem um programa chamado Gota. Eu queria saber como é que é esse convite, como começou esse canal, né? Aí vídeos curtos, né? Qual foi essa motivação? Bem, o presidente de uma casa espírita, a Casa da Fraternidade, Luiz, ele me sugeriu que eu fizesse vídeos curtos, não só para divulgar a doutrina, mas também para auxiliar as pessoas que não gostam de ler coisas muito extensas, nem ver vídeos muito extensos. Então, a proposta dele era que eu fizesse vídeos de 1 minuto, 2 minutos, até
2 minutos e pouco no máximo. Eu, às vezes, me estendo um pouco mais. Então, Mas são maravilhosos. Eu, juntamente com Mariana e uma outra filha, eu escolhi o nome, Gotas de Luz, porque já que eram pequenos, e eu entendi como uma gota, gotas de luz. Depois a Mariana me disse, minha mãe tem várias gotas de luz, aí você tem que se identificar melhor. Mas eu estou notando que está havendo uma aceitação, as pessoas têm gostado e parece-me que está satisfazendo a finalidade proposta por esse amigo, irmão, que me propôs isso, que me convidou para fazer esses vídeos. Não, com certeza, são maravilhosos. Você não tem aquele tempinho, né? Aqueles 5 minutinhos, você escuta, você já muda a vibração, né? Você já sai, né? Em outro clima, são muito bons, né? E eu tomei um banho, né? Com suas gotas de luz, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os temas que você aborda lá. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro tema. Você já começou com um tema que eu acho muito interessante, que é sobre anjos guardiões. Eu tenho uma história muito interessante, né? Quando eu era criança, minha mãe sempre, né, a gente orava, né? A oração do Santo Anjo, né? E toda noite eu orava e no final eu falava, né, mãe? E ela respondia, Anne. Mas aí a pergunta é, será que a gente está se distanciando um pouquinho? Porque eu posso pegar como meu próprio exemplo, faz muito tempo que eu não rezo essa oração, né? Então será que as pessoas estão se distanciando dos anjos protetores? Como você vê essa relação? Olha, o meu objetivo, porque eu mesma escolho os temas. Já tem alguns seguidores que estão sugerindo temas, mas o meu objetivo particular era auxiliar as pessoas. Então, o anjo guardião, o objetivo foi demonstrar que nós não estamos aqui sozinhos, que nós viemos para aqui acompanhados de um espírito sempre superior a nós. Então, nos momentos de aflição, ou de agradecimento, ou de pedido de intuição, de socorro, nós recorramos sempre a esse anjo que está sempre ao nosso lado, e o objetivo deles é nos ver ascendendo, nos ver seguindo suas orientações, não que eles vão interferir nas nossas decisões. Eles orientam, nos intuem, porque nós temos o livre-arbítrio, né? O caminho é nosso. Aí não nos preocupemos na oração do Santo Anjo, que nós aprendemos quando criança, porque hoje, com as orientações da nossa doutrina, nós já sabemos que é uma conversar. Nós podemos até denominar o anjo. Meu anjo é Gabriel, eu denominei de Gabriel. Então, eu converso com Gabriel, falo com ele dos meus anseios, das minhas preocupações e também da minha alegria. Eu sempre converso com ele. Então, é isso. Ele exerce a função de um pai. Não é digamos assim, um serviçal nosso. Mas como a conexão é muito rápida, porque muitas vezes eles fazem mais de um trabalho, não estão só conosco, eles fazem mais de um trabalho. Mas no momento em que nós sinalizamos e desejamos o seu concurso, imediatamente eles estão conosco. Nós podemos exemplificar isso, por exemplo, eu tenho uma filha que mora em outro continente. Na minha infância, quando eu tentava me comunicar com meus pais, era através de cartas. Depois vieram os telefones, mas eu não tinha acesso, eu estava internada, e era muito difícil a comunicação, né? Então, nesse período que eu estou aqui, encarnada, veja o salto quântico que nós já demos.
Então, eu mando uma mensagem para ela, ou para a Mariana, ou para um amigo, ou mesmo para você, para qualquer pessoa, na mesma hora, em continente, tem a resposta. Então, a nossa conexão com os nossos anjos, com os seres superiores, é muito mais rápida. O nosso pensamento é uma velocidade absurda, não é? Com certeza. Né? E uma transmissão rápida, né? De energia, de conexão. É incrível isso. Não importa a distância. Com certeza não. Né? Um segundo tema que foi abordado, né, no seu canal é a questão da dor, porque é muito difícil, né, a gente falar sobre coisas que nos machucam. Né? Eu gosto muito de usar esses temas, né? Já fiz uma palestra falando sobre a morte, sobre a perda das pessoas queridas, como a gente tem dificuldade de falar desses temas. Mas, né, ela é necessária. Como você mesma aborda, né? O sofrimento, sim, que é opcional, né? A gente não precisa ficar em toda aquela lamúria, aquele sofrimento, naquele ciclo, né? Mas você acha que vai chegar, que está longe o momento que a gente não precise mais passar por essa dor, que a gente vai aprender sem precisar sofrer? Olha, Rose, eu tenho uma característica particular, que eu sou uma pessoa muito otimista. Então, hoje nós estamos num mundo de provas e expiações. As dores aqui ainda são necessárias. A gente faz tudo para. Não estou fazendo apologia à dor. Nós fazemos tudo para não sofrermos dores, mas elas vêm. Ou dores morais, ou físicas, emocionais, elas vêm, independente do nosso querer. Mas, como você salientou aí no início, é o sofrimento que é opcional. Por exemplo, no momento, eu estou relendo, até para um trabalho, eu estou relendo Paulo Estevão. Então, eu vejo o exemplo daquelas pessoas seguidoras do Cristo, como aqueles sofrimentos atrozes que eles eram submetidos, o próprio Estevão, perseguido por Paulo, ele sentia aquelas dores terríveis, como os exemplos que nós tivemos dos primeiros cristãos, que iam para a fogueira, que eram devorados por feras. Eles sentiam tudo aquilo, mas com alegria, com uma tranquilidade, uma serenidade no olhar que impressionava o Saulo à época. Ele era um doutor da lei, ele tinha tudo, era um homem culto, falava várias línguas, ele tinha, inclusive, a cidadania romana, que é como o green card hoje, o pai dele tinha condição, comprou isso, possibilitou que ele tivesse a cidadania romana, mas ele almejava, desde criança, ansiava por paz, e ele invejava aquela paz. Estevão, já naqueles últimos momentos, transmitindo uma paz incrível, como Jesus, né? Naquele último momento, ele ainda rogou por perdão para nós. Então, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Eu acredito que estamos caminhando, sim, e não vai demorar muito. Lógico que nós, pelo menos eu, não estarei mais aqui neste momento. Mas, de qualquer modo, o reino dos céus se faz em nós a partir de nós mesmos. Nós é que determinamos, nós temos essa potência da alma, que é a nossa vontade, como fala, por exemplo, Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala dessa potência da alma, que é a vontade, uma das, não é? Então, nós desejamos e queremos ser felizes, apesar das dores. Apesar das dores. E elas vindo, nós passarmos por elas em gratidão. Paulo nos disse: dai graças a Deus por tudo. Então, esse tudo não excluía nada, muito menos a dor. Que a dor é para nos sinalizar.
Então, nós tomemos como exemplo, por exemplo, a dor física hoje para nós é importante para nos sinalizar um mal. Um mal que nós precisamos tomar cuidado, procurar um profissional, um médico. Por exemplo, uma dor de cabeça é causada por algum problema que nós estamos sentindo e precisamos corrigir. Se nós não sentíssemos que, ao colocar a mão numa chapa, se não sentíssemos dor, nós não retiraríamos a mão. Assim também são as dores morais. É exatamente para que nós continuemos nosso processo de autoconhecimento e ir nos burilando, porque esse aperfeiçoamento é feito por cada um de nós, para que o nosso caminho seja de luz. Com certeza. Um outro tópico bem legal, né, das gotas é a mansuetude. Você já falou um pouquinho, né, do exemplo de Paulo, né, como ele se manteve, né, calmo, tranquilo, apesar de todo o resto, né, parecer que ia levar a pessoa, né, a enlouquecer, a querer, né, revidar, brigar. E muitas vezes essa mansuetude é confundida com pessoa boba, né, uma pessoa, né, lerda até, né, ingênua. Mas devemos pegar o exemplo do nosso mestre Jesus. Porém, hoje em dia, as pessoas estão muito inflamadas, né? Qualquer coisinha já é motivo, né, de proferir palavras. Se naquela época o raca, né, era uma palavra forte, imagine que a gente escuta hoje em dia, e principalmente na internet. Parece que se perdeu o limite, né, que se pode, né, falar o que quiser do outro, e parece que aquele outro é um outro virtual, né, que um outro não existe. Então, né, como a gente deve, né, ter essa tranquilidade nas redes sociais também? Você consegue imaginar uma forma de a gente conseguir se concentrar e ter essa mansuetude também nas redes sociais? Sem dúvida. Todas as ferramentas que aparecem é para nós nos expressarmos com dignidade. Você pediu inicialmente que eu falasse um pouco de minha trajetória. Às vezes, Mariana, as pessoas, já há muito tempo, mesmo antes de eu me tornar espírita, às vezes as pessoas diziam assim, mas a senhora é tão calma, tão tranquila, Mariana diz, por que você não a conheceu quando nós éramos criança? Mas eu tive... Isso não justifica, mas foram muitos desafios na minha vida, muitos desafios. E eu era, de fato, muito tensa. Mas sempre abominei, por exemplo, palavrões. Eu não gostava nem que meus filhos falassem gíria. Eu falava para eles que diminuía o vocabulário falando gíria. Mas estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, em todo tempo da nossa vida, nós devemos estar evoluindo, crescendo. A exemplo, nós podemos citar uma pessoa no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, é justo salvar uma pessoa que esteja, um malfeitor, que esteja em perigo de morte? É justo? Sim, é justo. Porque aqueles minutos últimos que ele poderia morrer ali blasfemando e se comprometendo mais espiritualmente. Ao ser salvo, mesmo ele considerando que era indigno de ser salvo, ele vai refletir e ter um salto espiritual muito grande. Daí a importância, daí nós condenarmos a eutanásia, porque são momentos importantes para a nossa sese espiritual, considerando que nós não somos aqui apenas a matéria.
precisamos da matéria para o nosso desenvolvimento. Os nossos corpos, que precisamos cuidá-lo com todo o carinho e toda a atenção. Mas nós não somos esses corpos. Daí a importância de darmos uma atenção mais elevada ao espírito. Então, a expansão do amor, nós somos seres inacabados. Estamos em processo de desenvolvimento, de evolução. Então, a importância aí de nos expressarmos com amorosidade. E tudo fazermos. Hoje eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, você está se referindo que há, especialmente nesse momento desta separatividade que nós estamos vivendo, né? Desse extremismo, um lado e outro. Mas eu vejo também como esses coraçõezinhos que aparecem, bichinhos, coraçõezinhos, sapinhos, macaquinhos, tudo de coraçõezinhos. Isso é um sintoma da evolução, da expansão da amorosidade. Nós não temos mais dificuldade em expressar o nosso carinho, a nossa amorosidade. Eu costumo falar para os meus filhos, inclusive para a Mariana, que eu sou uma pessoa jovem. Eu vou fazer agora, nesses próximos dias, 76 anos. Mas eu já passei por tantas coisas. Por exemplo, meu pai faleceu com doença de Chagas. Ele, no Hospital das Clínicas, que era o único que existia aqui, existia também o Hospital Espanhol, o português, mas o Hospital das Clínicas era o único que atendia a todo mundo. Meu pai, já naqueles últimos momentos, eu tive tanta vontade de abraçá-lo, mas não era comum na nossa cultura essa expansão da amorosidade. Eu não conseguia abraçar o meu pai. Então, eu esperava, ao falecer, poder abraçá-lo. Mas depois, conversando com uma amiga, ainda não era espírita, ela me disse, mas você pode fazer isso agora. Então, eu visualizei o meu pai, pedi perdão e tudo, e nos abraçamos. Então, essa expansão da amorosidade é muito importante. E o exemplo que cada um de nós dá é muito potente. Estamos aqui com esse exemplo que é essa maravilha que é a internet, né? E todos os exemplos, mas o exemplo moral, da postura moral que cada um de nós dá, é fundamental, é muito importante, tem muito poder. Com certeza, né? Saber que a gente pode se conectar, né? Dar uma paz, dar uma tranquilidade. Então, falando um pouquinho desse assunto, né? Do poder da prece, do poder da oração, né? Você fala um pouquinho sobre isso, né? No seu canal. E a pergunta será que não dá muita angústia você orar, né? E muitas vezes as pessoas oram muito e não escutam uma resposta? Mas temos respostas, sim. A prece é uma ferramenta fantástica. Ela transcende o nosso ser, transcende os limites do nosso lar. Ela vai às esferas superiores. E as respostas vêm em intuições, vêm na calma, na tranquilidade que nós sentimos após a oração, na alegria que sentimos. É porque nós aqui, ocidentais, não cultivamos muito a meditação. Mas a meditação é fundamental, é muito importante. Então, ao meditarmos, nós veremos que a prece nos traz esse alento. Não é uma resposta verbal, mas ela vem. É que nós precisamos nos
centralizar em nós, conectarmos com nós mesmos, para daí então fazermos a nossa prece. Uma conversa com a espiritualidade maior, com os nossos anjos guardiães. Então, essas respostas vêm, sim, orando por um filho, orando por um inimigo, aquele que se considera nosso inimigo, que nos fez algum mal. Então, oremos por ele. Vem um alento, uma resiliência, uma capacidade de nos colocar no lugar dele, de entendê-lo, mesmo que nós não tenhamos a capacidade de considerá-lo nosso amigo. O Divaldo Franco sempre fala isso, que tenhamos amorosidade, amor por aqueles que não nos querem tanto bem. Ele lhe desejou mal? Ele fez alguma coisa contra você? Uma ingratidão? Ele lhe maltratou de algum modo? Ame, ame. Mas se nós ainda não estivermos nesse estágio da Joana, do Divaldo Franco, então oremos por ele. Peçamos aos nossos anjos guardiões que nos ilumine para que sejamos mais inteligentes no sentido de nos dedicarmos com mais amorosidade àquele irmão que está em dificuldade, que talvez ele não tenha ainda galgado nenhum degrau na evolução espiritual, ou poucos degraus, por essa razão nos feriu tanto. Mas nós também ferimos a outros, né? Em vidas pregressas, ou mesmo nesta. Às vezes nós falamos, nem sei por que fizemos isso, mas nós temos que estarmos alertas, conscientes cada vez mais, para evitarmos esses acessos de ira, de selecionar a quem nós vamos amar. Não, nós temos que amar a todos. Selecionar. Certa vez eu estava em casa de uma amiga, eu fui visitá-la, ela morreu até com AIDS, ainda não havia esses recursos que temos atualmente. E eu disse, tchau, princesinha, com ela. O cachorrinho dela, que eu vi passando o seu aí agora na escada, estava impedindo a minha passagem. Eu disse, licença, princesinha. Ou ela ficou ofendida, disse, então ela também é princesinha. Mas nós devemos estender a nossa amorosidade a todos, né? As plantas, os bichos, tudo. Então, a oração nos possibilita isso. Com certeza, né? Essa conexão, né? Essa paz, um momento, né, que você está consigo mesmo, tentando se conectar, né, buscando essa paz. Um dos últimos temas, né, lá das gotas, foi sobre poesia, que me impressionou bastante, né? Quando eu era criança, eu escrevia muitas poesias, né? Tinha essa coisa do escrever, de transmitir sentimentos, né, colocar no papel. Tem toda a questão da inspiração, né, de conseguir retratar momentos da sua vida ali. E você puxou um assunto muito interessante, que a poesia, né, ela ajuda a limpar todo o nosso lixo mental, né? Tudo que está ali acumulado, todo o estresse. Então, fala um pouquinho mais sobre esse lixo mental e outras formas também, né, de conseguir eliminá-lo. Pois é. Quando o amado Chico Xavier, lançou na década de 30, este livro, o primeiro livro dele, psicografado, Parnaso de Além-Túmulo, as pessoas criticaram muito, inclusive, sobre a autoria, porque Chico tinha apenas 22 anos à época e ele era, digamos assim, semi-alfabetizado. Ele cursou em Uberaba,
o curso primário, de manhã ele cursava o curso primário e à tarde ele trabalhava numa tecelagem. Então, foi algo assim muito rudimentar. Mas ele sempre foi médium, né? Desde os 5 anos que ele já tinha esses laivos, e Chico é um desses seres que sofreu muito aqui. Então, as pessoas questionaram primeiro a autoria, mas depois confirmaram que eram de, por exemplo, Augusto dos Anjos, Castro Alves, tinham aquele mesmo teor de Castro Alves, de Augusto dos Anjos, de Alta de Souza, de tantos outros, enquanto vivos. Então, foi uma obra muito analisada, estudada. A princípio, a FEB estava com dificuldade de publicar, depois publicou. Mas depois vieram, as pessoas se perguntavam, ninguém compra, para quê? Porque ficam encalhadas essas obras. E quando os centros precisam de recursos, né? As pessoas não compram, não leem, ou leem pouco, mas cada poesia dessa tem um cunho moral que ajuda na psicosfera, ajuda a nos transformar. Na década ainda de 30, como eu falo lá no Gota de Luz, André Luiz, em um dos livros dele, Entre Dois Mundos, ele fala no capítulo reservado à casa mental sobre esse lixo. E agora, cientistas brasileiros ateus descobriram o que eram esses resíduos. Na década de 90, nos Estados Unidos, também houve estudos de neurocientistas muito importantes. Daí é que surgiram as máquinas para ressonância magnética e outras máquinas que podiam estudar o cérebro sem matar as pessoas, porque houve esses estudos no período nazista, nos campos de concentração de Mengele e outros, matavam, estudavam, tiravam a parte superior do crânio e estudavam aquilo ali mas as pessoas morriam. E por uma questão de ética e moral, não se podia estudar através dessas pesquisas. Mas esses cientistas brasileiros descobriram isso. Aí, quando, em atividade de reeducação cognitiva, os pacientes portadores de Alzheimer e outros males eram colocados para recitar poesia em voz alta, declamando a poesia. Então, o cérebro não sabia, é canto ou é prosa? Porque a linguagem do canto é uma, a linguagem da prosa é outra. É canto, é prosa. Então, não sabendo distinguir, o cérebro, com a plasticidade que tem, então criou novas conexões que uniu, novas sinapses, que uniu os dois hemisférios cerebrais. Daí as pessoas se libertavam dessas doenças. Então, é como se aquele lixo que o cérebro não conseguiu eliminar, porque os neurônios não morrem. Então, há sempre um descarte do lixo, porque nossos corpos descartam lixo de outro modo, porque as células dos nossos corpos morrem todo o tempo e são renovadas, né? Então, nós temos outros meios para descartar. Mas o cérebro, os neurônios, não morrem. Então, esse acúmulo, que era quando André Luiz perguntou a Calderaro o que era aquilo, aquela nuvem branca, ele disse, é lixo. E o lixo é físico mesmo, é palpável. Tanto que esse neurocientista, ele é ateu, eles são ateus. E constataram esses lixos. Aí vieram a saber, através dos estudos, qual a razão
que levava a esse acúmulo desses resíduos. Então, são as nossas posturas equivocadas ainda, o só ver o negativo, o nosso egoísmo exacerbado, a preocupação, como a Nete Guimarães, a doutora Nete Guimarães cita, a preocupação com a vida dos outros, do vizinho, aquela vizinha que casou 3 vezes e tem um filho de cada pai, o que é que interessa? Então, aí vai acumulando lixo, porque nós devemos nos preocuparmos com a vida alheia para servir ao irmão, para ajudá-lo, e não para causar transtorno. Aí passa para um, para outro, como ocorre nas redes sociais, né? Então, a nossa postura deve ser de auxílio, de ajuda, e não estar denegrindo o outro, vendo sempre o lado negativo. Nós ainda, infelizmente, ainda nos resta isso, né? Nós somos solidários, temos capacidade para ajudar o irmão quando ele está em dificuldade. Mas nos sentimos tristes quando ele está feliz, alegre e exuberante. Tudo isso nós temos que continuar nos estudando para eliminar esses males que ainda restam em nós. Nós dificilmente nos ufanamos com a alegria do irmão, mas nos alegramos até com a queda dele. Com a vitória, nós nos entristecemos. Isso aí ainda é uma característica muito animalesca de um mundo ainda que nós trazemos de primitivo. Infelizmente, ainda temos muito a aprender, mas aos pouquinhos, com certeza, vamos conseguindo. A conversa está maravilhosa, mas já estamos no final. Queria agradecer muito a participação da Gislaine, foi ótimo, foi muito bom. E pedir para todos, né, que continuemos lutando fortes, confiantes, em tempos melhores, que eles virão. E claro, eu teria que pedir para você ler um poema para nós, por favor. Para ler, Dulce. Isso. Eu vou declamar um poema que está em Gotas de Luz, de Alta de Souza, o espírito Alta de Souza, que é Postigo Xavier, que está em Parnaso de Além-Túmulo. Esta é um soneto e tem muito para nós refletirmos sobre ele. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre, deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Muito obrigada, Gislaine. E não esqueçam de curtir Gotas de Luz com Gislaine Protásio e o nosso canal aqui também da COFA. Tenham todos uma ótima noite. Obrigada a todos. Boas reflexões. Continuemos nesta saga de crescermos espiritualmente, sendo especialmente fraternos, irmãos de cada um
daqueles que estão ao nosso alcance e aqueles também que não estão, como os nossos irmãos desencarnados. Que sejamos irmãos de todos. Obrigada, Rose, pela confiança. Obrigada. Boa noite.